Algum dia isso será chamado de era Trump. Isso é mais dinâmico, intenso e emocionante do que provavelmente qualquer outro período em que eu tenha vivido. Eu achava que nada se comparava a sair da União Soviética para o mundo aberto, para a liberdade, ainda mais entre judeus em Israel. Mas o que está acontecendo agora parece que supera tudo o que já aconteceu antes na minha vida. Senhoras e senhores, parecia que a América já estava escorregando para o mesmo buraco de onde muitos de nós conseguimos sair. Parecia o fim. No geral, restava apenas a esperança de que fosse suficiente para o nosso tempo de vida. E aí, sabe, filhos, netos, se eles gostarem de alguma coisa, que vivam. Se não gostarem, bem, no geral, tipo, depois de mim, o dilúvio. O que me surpreendeu foi que a mídia de esquerda começou a dizer que Trump, como um antigo César romano, essa palavra foi introduzida pela CNN, aliás, está salvando a civilização do marxismo cultural. Também não fui eu que inventei isso, foram eles. E em publicações e sites mais à direita, ele é chamado de algo mais parecido com São Jorge, que luta contra o dragão socialista ou contra o dragão do socialismo, como preferir. Hoje vamos falar sobre os já perceptíveis empurrões subterrâneos. Vamos começar pela Rússia, sobre os deslocamentos tectônicos no Kremlin, sobre 2 caminhos para o desenvolvimento dos acontecimentos no Império da Nova Rússia. Vamos falar sobre as conclusões surpreendentes das pesquisas de opinião nos Estados Unidos, sobre a chegada, como eles escrevem, de um novo século conservador na Europa e no mundo, sobre a destruição do globalismo. Ele ainda não chegou, mas as rachaduras já são visíveis. Sobre a fuga em massa de mais de 1 milhão de democratas de seus partidos. A principal notícia é que os Estados Unidos da América interromperam o fornecimento de armas para a Ucrânia. Bem, e 60 dias de trégua em Gaza. Essas são as 2 principais coisas. Vamos falar sobre o evento extraordinário, a suspensão do fornecimento de armas para a Ucrânia. Mas vamos começar provavelmente com a situação na Rússia. Uma coisa tem relação com a outra. Na verdade, isso coincidiu com vários relatórios que o nosso governo está recebendo. Na Rússia está ficando pior. O que significa pior? Isso é visível, aliás, tanto na economia quanto no estado psicológico da sociedade e nas receitas de exportação. Até mesmo a extração de minerais diminuiu. Tudo está desmoronando. Embora, por enquanto, as autoridades ainda consigam manter isso sob o pano, como se fosse, por assim dizer, sob uma teia de mentiras. Os serviços de inteligência já sabem, mas o povo ainda não sentiu. A economia da Rússia está em uma situação tão difícil que Putin, uma pessoa que nunca admite derrota, teve que ir à televisão estatal e admitir abertamente que sua economia está em uma crise profunda. E sobre os gastos próprios de 6,3%, isso é muito ou pouco? 6,3% do produto interno bruto da Rússia para necessidades de defesa é 13,5 trilhões de rublos. Ou seja, no buraco negro chamado guerra na Ucrânia, desaparecem 172 bilhões de dólares americanos por ano. Por muito tempo, o governo russo divulgou estatísticas de crescimento, mas a realidade no local mostra outra coisa. As receitas do petróleo caíram mais de 1 trilhão de rublos. A inflação aumentou os preços dos alimentos em 90%, e a falta de mão de obra está paralisando os setores inteiros. A comida ficou 90% mais cara, senhores. Isso é o dobro do preço. Ir ao supermercado ficou 2 vezes mais caro. Isso não é brincadeira para os moradores de Oriol, Vorkutá e muitos outros lugares menos afortunados. Isso não é apenas um pequeno problema.
O que estamos testemunhando é o colapso econômico de um país em tempo real, que antes parecia imparável. Neste vídeo, vamos expor as mentiras econômicas russas, os custos ocultos da guerra e o colapso do seu império petrolífero. Vamos mergulhar nisso. As manchetes do Kremlin podem dizer que a economia da Rússia cresceu 4,3% em 2024, o que à primeira vista soa impressionante. O governo adora apontar esse número, alegando que superou países como os Estados Unidos ou o Reino Unido. Eles afirmarão que isso comprova a eficácia de suas políticas e que a Rússia permanece firme, apesar das dificuldades. Mas tudo isso é estatística falsa, e o crescimento não é como parece. Ele não vem de novas fábricas, negócios prósperos ou uma classe média bem-sucedida. Isso se deve principalmente aos gastos militares excessivos do Kremlin, com armamentos e salários de soldados, como se não houvesse amanhã. A Rússia produz aquilo que vai para a linha de frente e não volta, aquilo que desaparece imediatamente na guerra, o que não traz prosperidade para o povo. Os números existem, mas a prosperidade não. Os gastos com defesa até aumentaram em 70% no ano passado, consumindo 1/3 do orçamento nacional. Esse tipo de crescimento não cria uma economia saudável. É como investir todo o seu dinheiro em uma única ação, esperando que nunca quebre. Quando a guerra desacelera, ou o dinheiro acaba, o que acontece então? Tudo começa a balançar, e já está balançando. Olhem para os setores civis, para as partes da economia que sustentam o país diariamente. Setores como construção civil, varejo e manufatura mal conseguem se manter de pé. As vendas no varejo diminuíram em 2024, indicando que as pessoas estão adquirindo menos roupas, eletrodomésticos e outros itens. A construção civil também diminuiu e novos projetos habitacionais caíram 10%. Isso ocorre porque os juros elevados tornam a hipoteca inacessível. As fábricas de móveis ou alimentos embalados operam com capacidade reduzida, algumas a apenas 60% do potencial. As lojas vendem menos, a construção de novos prédios e a produção das fábricas desaceleraram. Porque o governo está focado na máquina militar em vez de ajudar o crescimento dos negócios comuns. Biden conseguiu arrastar a Rússia para uma guerra que ela não pode vencer, mas também não pode perder. Então, multidões indignadas derrubarão os incapazes do Kremlin em uma revolta sangrenta. Agora, a Rússia é como Gaza, como Irã e Iêmen, multidões enfurecidas e cheias de ódio. O índice de crescimento de 4,3% é como uma maçã brilhante, mas podre por dentro. Vamos falar sobre a inflação, pois é onde tudo começa. Ela impacta fortemente as pessoas comuns. Em março, a inflação estava em cerca de 10%, caindo de 12,9% no final do ano passado. Mas ainda está muito alta, então as pessoas pagam mais por menos e suas economias ou rendas fixas não acompanham o aumento. Para tentar frear a escalada de preços, o Banco Central da Rússia elevou as taxas de juros para 21%. Essas são algumas das maiores taxas de juros do mundo atualmente. Altas taxas de juros freiam a economia. As empresas não conseguem se dar ao luxo de pegar dinheiro emprestado para expandir ou até mesmo manter as operações. Pequenas lojas, cafés e startups são as que mais sofrem. Muitos estão fechando por não conseguirem pagar empréstimos. Pessoas comuns não obtêm crédito para comprar carros ou casas. O setor imobiliário está sofrendo muito. As pessoas não conseguem mais pagar hipotecas, as vendas de casas novas caem e as construtoras ficam com imóveis encalhados. E quando as empresas não conseguem crescer ou começam a demitir pessoas, toda a economia sente essa dor. O Banco Central tenta apagar um incêndio, mas no processo acaba acendendo outro. Em seguida, a escassez de mão de obra surge como um veneno lento para a economia russa. Atualmente, o país tem uma falta de cerca de 2.600.000 trabalhadores, o que não é pouco. É como se uma cidade inteira não estivesse trabalhando. Por que isso está acontecendo? A principal razão é a guerra na Ucrânia. Centenas de milhares de homens foram enviados para a linha de frente, muitos não retornarão. Outros fugiram do país para evitar o recrutamento, especialmente os jovens trabalhadores qualificados em áreas como tecnologia e finanças. Só em 2022, cerca de 750.000 pessoas deixaram o país, e o fluxo não para. Os russos estão fugindo, alguns vão para a China, outros para a Geórgia, outros para a Turquia e outros para a Europa. Quem teve sorte, quem correu muito, chegou até a América, para qualquer lugar, desde que não caia no exército. E muitos daqueles que estão no exército não vão voltar para casa ou vão voltar como inválidos.
As sanções são outro peso enorme, puxando a Rússia para baixo. As sanções são mais um grande fardo que puxa a Rússia para baixo. Quando a Rússia invadiu a Ucrânia em 2022, o Ocidente respondeu com sanções severas. Eles congelaram contas bancárias, baniram importações tecnológicas e cortaram as vendas de petróleo. Inicialmente, a Rússia contornou as sanções vendendo petróleo para a China e Índia, mas agora o prejuízo é claro. A receita do petróleo, que representa 40% da economia da Rússia, caiu 35% em maio de 2025 comparado ao ano anterior. Bilhões de dólares que antes financiavam escolas, estradas e o exército. A proibição do carvão pela União Europeia e o limite de preço do petróleo em 60 dólares americanos por barril estão reduzindo os recursos do governo. As sanções técnicas também são graves. As fábricas de automóveis não conseguem obter peças, por isso as linhas de produção ficam paradas e as concessionárias, que antes tinham pátios cheios, agora estão vazias. As sanções são um estrangulamento gradual que aperta cada vez mais a economia russa diariamente. O país enfrenta dificuldades crescentes, tornando o colapso iminente e inegável. Vamos abordar o crescente endividamento da Rússia, mais um sinal da instabilidade atual. O governo russo ainda está tentando convencer tanto seus cidadãos quanto o mundo ao redor de que está tudo bem com eles. Para eles, pessoalmente, está tudo absolutamente bem, mas para os outros, nem tudo está. Desde a invasão da Ucrânia em 2022, o Ministério das Finanças da Rússia está emitindo dívida, lançando títulos federais no valor de dólar dos Estados Unidos, 128 bilhões para manter o governo funcionando. Esse é um número enorme, principalmente considerando que 32 bilhões foram adicionados só desde janeiro de 2025. Para ilustrar, em 2024, a economia da Rússia valia 2,24 trilhões de dólares, um pouco menos que a economia de Nova York, de 2,3 trilhões. Acumular tanta dívida em um período tão curto é como usar o limite total do cartão de crédito para pagar uma guerra que já está esgotando o banco. Considerando as sanções, pedir emprestado um valor tão alto é arriscado. Isso cobre os custos atuais, mas e quando for necessário pagar esses empréstimos? A Rússia está investindo no futuro, o que talvez não possa bancar. Neste momento, você pode pensar, mesmo com as sanções, a Rússia ainda tem petróleo, certo? Isso deve bastar para sustentar o país. Mas essa suposição não poderia estar mais errada. O petróleo, que foi o salva-vidas econômico da Rússia por décadas, está se desgastando rapidamente. Em 2025, o petróleo e o gás ainda representam cerca de 40% do produto interno bruto da Rússia e mais de um terço do orçamento federal. Mas os números estão desmoronando. O preço do petróleo, o RALS principal, mistura de exportação da Rússia, caiu para cerca de dólar dos Estados Unidos, 56 por barril este ano, o nível mais baixo desde o início da pandemia. Esse valor é bem inferior aos Estados Unidos, dólar dos Estados Unidos, 69 por barril que o Kremlin usou para equilibrar o orçamento. As consequências são severas. No primeiro trimestre de 2025, o lucro líquido da Rosneft caiu 57% e a produção de petróleo atingiu o menor nível em 9 anos. Mesmo quando a Rússia tenta se afastar da Europa e redirecionar as exportações para países como Índia e China, ela é forçada a vender com grandes descontos. Na maioria das vezes, ela é vendida por 20 dólares ou mais abaixo dos padrões mundiais, simplesmente para continuar no jogo. E não se trata apenas dos preços. A infraestrutura petrolífera russa enfrenta dificuldades, refinarias antigas, importação restrita de equipamentos e redução das frotas sombra de petroleiros usadas para burlar sanções, devido à fiscalização mais rigorosa. Em maio de 2025, a receita do petróleo marítimo caiu 8% em relação ao mês anterior, embora os volumes de exportação tenham permanecido praticamente inalterados. Não é a primeira vez que a aposta da Rússia no petróleo fracassa. Em 2008, uma queda semelhante nos preços chocou a economia, mas hoje os riscos são ainda maiores. A guerra na Ucrânia aumentou os gastos militares e o governo está perdendo dinheiro. Quando as receitas do petróleo diminuem, o Kremlin é forçado a esvaziar seu fundo soberano, que já está encolhendo, ou a cortar gastos em outras áreas. A receita do petróleo e do gás não é suficiente. A Rússia não tem outras fontes de renda. As vendas de armas pararam após os fracassos na Ucrânia e a derrota completa e a vergonha no Irã. A Índia está deixando de ser cliente da Rússia. Junto com ela, vários vizinhos também estão saindo, pois perceberam que as armas russas não conseguem deter as americanas, israelenses, francesas ou iranianas. O céu permaneceu desprotegido, apesar das dezenas de bilhões de dólares pagos à Rússia por sistemas de defesa aérea. Mas a crise não se resume apenas às sanções. Mas a crise não está relacionada apenas às sanções por causa da guerra. A economia da Rússia tem um problema mais profundo. Ela é dependente demais do petróleo e do gás. Aproximadamente 40% do produto interno bruto e 60% das exportações do país provém do setor energético.
É como apostar todo o seu futuro em uma única indústria. Quando os preços do petróleo estavam altos, nos anos 2000, a economia da Rússia parecia ótima. Novos apartamentos são construídos, pessoas compram carros e o governo aumenta salários. Mas quando os preços caem, como em 2025, o sistema começa a desmoronar. Outro grande problema é a estrutura da economia russa, fortemente controlada pelo Estado, que comanda desde os bancos até as companhias de petróleo. Essa estrutura dificulta a prosperidade das empresas privadas. Empreendedores enfrentam burocracia interminável, corrupção e ameaça de intervenção estatal. Empresas privadas lidam com impostos, subornos e risco de tomada pelo governo. Essa estrutura sufoca a inovação, impedindo os empreendedores de prosperar quando estão constantemente preocupados. Consequentemente, a economia russa carece da diversidade e flexibilidade para se adaptar aos desafios. Compare isso com a Coreia do Sul, onde gigantes da tecnologia como a Samsung impulsionam a inovação e o crescimento. Na Rússia não há esse equivalente, pois o sistema reprime todos que tentam pensar diferente. Países como a Noruega também dependem do petróleo, mas diversificaram suas economias com navegação ou energia renovável. A Rússia nunca fez isso e finalmente está pagando o preço por isso. Falando sobre estruturas ruins e controle estatal, a Rússia é excessivamente corrupta. Na verdade, a corrupção é como um vazamento no motor econômico da Rússia, desviando dinheiro que poderia ser usado para consertar escolas, hospitais ou estradas. E não se trata apenas de algumas pessoas más. É um sistema onde subornos e propinas fazem parte dos negócios. Para abrir uma pequena loja ou obter uma licença de construção, proprietários frequentemente precisam pagar propina a funcionários públicos. Esses subornos podem consumir 10% ou mais do lucro do negócio, dinheiro que poderia ser usado para contratar funcionários ou comprar equipamentos adicionais. Grandes empresas, especialmente no setor de petróleo e gás, sofrem ainda mais. Funcionários públicos costumam exigir uma parte das grandes negociações, aumentando os preços aos consumidores. No ano passado, colocou a Rússia entre as mais corruptas do mundo, com uma pontuação de 26 em 100. Isso foi muito pior do que muitos vizinhos. A corrupção afugenta investidores estrangeiros que evitam negócios obscuros ou ações repentinas do governo. Em 2018, ela saiu da Rússia depois de anos combatendo a corrupção de funcionários. E essas histórias não são raras. Mesmo as empresas russas enfrentam dificuldades, com pequenas firmas gastando até 20% do tempo com inspeções e burocracia. Isso muitas vezes serve apenas como pretexto para receber propinas. Enquanto isso, o dinheiro desviado acaba nas mãos de algumas elites, que compram mansões no exterior ou escondem em contas offshore. Em 2024, um vazamento revelou que 15 bilhões de dólares americanos em fundos suspeitos estão saindo da Rússia. O bastante para custear a saúde de milhões. Essa ganância amplia a desigualdade, deixando os russos comuns enfrentando infraestrutura precária e inflação. É um ciclo que impede o desenvolvimento econômico, pois aqueles que poderiam resolver a situação se beneficiam em mantê-la inalterada. Na Rússia, não é vantajoso construir uma estrada forte e de qualidade. Como conseguir dinheiro para consertá-la 2 anos seguidos, se nada quebrou? Aí você constrói de um jeito que nada quebra. E daí? Na verdade, fazer bem feito e de forma confiável significa não conseguir um contrato do governo. Os funcionários públicos constantemente exigem subornos. E de onde eles vão tirar isso se tudo for construído, consertado, semeado, costurado direito e, em geral, se tudo for feito conforme as regras? O setor de tecnologia exemplifica perfeitamente a má estruturação da economia russa. Anteriormente, a Rússia possuía uma indústria tecnológica em ascensão, com empresas como Yandex e Mail.ru competindo globalmente. Mas desde 2022, esse setor foi prejudicado. As sanções cortaram o acesso a softwares ocidentais, serviços em nuvem e equipamentos como microchips. Isso prejudica a criação e manutenção de produtos tecnológicos. Simultaneamente, milhares de programadores e engenheiros qualificados emigraram. Antes de 2022, a Rússia já perdia talentos. Nesse ano, 100 mil profissionais de tecnologia da informação partiram para países como Estônia ou Armênia. A força de trabalho técnica reduziu 20%, dificultando muito para as empresas preencherem as vagas. Essas pessoas poderiam criar o próximo grande aplicativo ou startup, mas agora estão trabalhando em lugares como Israel. A fuga de cérebros na Rússia está drenando o futuro do país e se tornando uma das maiores dores de cabeça da nação. Primeiro, as famílias judias partiram, levando consigo futuros cientistas, futuros pesquisadores, futuros criadores. Depois foram aqueles que, nos turbulentos anos 90, se decepcionaram com tudo. Depois foram aqueles que já não conheciam a União Soviética, mas viam que lá, em algum lugar da Europa, na América, na Ásia, no Oriente Médio, era melhor do que em casa.
e depois começaram a fugir aqueles que não queriam ir para o moedor de carne ucraniano. A economia da Rússia está pagando por anos de decisões erradas. E essa conta está para vencer. Esses problemas estão se acumulando e suas consequências são sentidas dentro e fora da sociedade russa. A pressão econômica dificulta a vida de milhões de russos. Cerca de 21 milhões de pessoas, aproximadamente 1 em cada 7, vivem na pobreza. O foco do governo na guerra não ajuda. Em 2025, impressionantes 41% do orçamento federal são destinados à defesa e segurança. É uma quantia enorme de dinheiro, suficiente para construir milhares de escolas ou hospitais. Os gastos militares estão fora de controle e não se trata apenas de armas. Ao invés disso, os recursos vão para mísseis, bases militares e bônus para recrutar soldados. A guerra de 3 anos na Ucrânia está drenando recursos enquanto a economia já está enfraquecida. Neste ponto, você provavelmente está pensando que a Rússia deveria simplesmente sair e acabar com a guerra, certo? Bem, aqui está a reviravolta. A economia da Rússia agora está tão ligada à guerra que pará-la pode causar ainda mais danos. A guerra se tornou uma solução para certas regiões do país. Fábricas de defesa em lugares como Tula produzem armas, empregando 1.200.000 pessoas, o que representa 10% da força de trabalho da Rússia em 2025. Exportações de armas como mísseis para o Irã renderam 14 bilhões de dólares no ano passado, tornando-se um raro ponto positivo na economia em declínio. Sem a guerra, empregos e contratos podem sumir, levando cidades à queda livre. E o Kremlin sabe disso, por isso tenta continuar os combates, contando que os gastos militares mantenham tudo funcionando. É como um jogador que dobra a aposta com uma mão ruim, esperando por um milagre. Claro, isso tem seu preço. E agora, quando Israel e os Estados Unidos da América bombardearam as defesas aéreas fornecidas pela Rússia, quando os aviões, mísseis e radares russos se mostraram incapazes de deter os ataques aéreos, a indústria militar russa vai enfrentar sérios problemas. A Rússia vai fazer de tudo para atiçar o fogo da guerra no Oriente Médio, mas eles estão ficando com muito poucas forças e argumentos. Por isso, dentro do país, as leis contra a dissidência estão ficando mais rígidas. Sempre funciona assim. Um governo sob cerco pode apertar o controle, reprimindo os dissidentes para permanecer no poder. Em 2024, a Rússia aprovou leis que limitam a liberdade de expressão e encarceram manifestantes. A crise econômica na Rússia não afeta só o presente, mas também o futuro. Olhando para o futuro, será que a Rússia conseguirá sair desse buraco ou enfrentará uma crise ainda mais séria? O risco mais imediato é uma recessão total devido ao enorme déficit que a Rússia enfrenta. A receita do petróleo e do gás, que antes enchia os cofres do país, caiu 35% em relação ao ano anterior. A arrecadação de impostos é menor devido à redução nos gastos de empresas e consumidores. Se as tendências persistirem, a Rússia enfrentará problemas até 2026. A recessão será severa. Os bancos internacionais não negociam com a Rússia, e os empréstimos internos podem ter juros muito altos, de 21% ou mais. Imprimir dinheiro é outra opção, mas causará inflação, que já está em 9,9%. Uma inflação mais alta significará preços ainda mais altos para alimentos e serviços públicos, o que afetará os russos. Cortar gastos parece ser o passo mais provável, mas com 41% do orçamento atrelado à defesa, o governo tem pouca liberdade. Reduzir os gastos militares poderia enfraquecer o esforço de guerra, o que é inaceitável para o Kremlin. Portanto, o corte no orçamento deve impactar programas sociais ou a saúde, que já operam no limite. A recessão revelará a fragilidade da economia russa, desfazendo a ilusão de crescimento e afetando a posição do país no mundo. Uma economia mais fraca significa menos recursos para aventuras militares ou ajuda externa, usadas pela Rússia para demonstrar influência na Síria ou África. Isso também pode tornar a Rússia mais dependente da China, que já está começando a preencher o vazio deixado pelo comércio ocidental. Mas esse é um jogo arriscado. O apoio da China à Rússia vem com condições, como acesso a recursos ou bases militares russas. A recessão pode aprisionar a Rússia em um ciclo de dívidas e dependência, limitando sua autonomia no cenário global. Outra possibilidade é a estagnação, quando a economia não colapsa, mas também não tem crescimento significativo. Isso ocorreu com a União Soviética nos anos 70 e 80, quando ficou presa em um ciclo de baixo crescimento e declínio no padrão de vida. A Rússia já está mostrando sinais disso. Os investimentos em setores não militares, como tecnologia ou saúde, caíram 4% em relação ao ano passado. Sem novas fábricas, laboratórios de pesquisa ou startups, a economia fica estagnada e perde competitividade, como um carro rodando no vapor. Você pode continuar por um tempo, mas não vai longe. A Rússia ficou presa em setores antigos como petróleo e mineração, enquanto o resto do mundo avança. A estagnação significaria um lento declínio para a Rússia.
A Rússia, na virada do século, há 25 anos, já estava meio século atrás e agora está um século inteiro atrasada. A Rússia foi construída às custas de seus recursos naturais e da ciência que restou da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Isso permitiu a existência do país durante todo o governo Putin, do final dos anos 90 até o início da guerra. Na Ucrânia, a Rússia está parada enquanto a Europa, a Ásia, a América, especialmente a Ásia, aliás, e a América avançam rapidamente em outras tecnologias rumo a um futuro mais produtivo. A classe dominante da Rússia só pode continuar vivendo uma vida rica se transformar a população do país em escravos. Muitos trabalhando, recebendo pouco por isso. Mas escravos são maus produtores, por isso o mundo abandonou a escravidão. E a Rússia está caminhando para lá a passos largos. Na verdade, o país sempre teve dois métodos de se comunicar com o povo. Um se chamava Corveia, o outro se chamava Obrok. A Rússia poderia mudar a situação com reformas, mas esse é um caminho difícil. A economia estagnou porque o governo controla demais, desde as empresas de petróleo até os bancos, e um pequeno grupo da elite gosta disso. Flexibilizar o controle poderia ajudar. Por exemplo, dar alívio fiscal ou acabar com inspeções excessivas para pequenas empresas permitiria seu crescimento. Isso geraria empregos para jovens russos, evitando que eles emigrem. No começo dos anos 2000, a Rússia tentou algo similar, e os incentivos fiscais para startups de tecnologia ajudaram empresas como a Yandex a decolarem, gerando empregos para milhares de pessoas. Esses pequenos passos mostraram o que é possível quando o governo afrouxa o controle. Hoje, a Rússia poderia investir em novos setores, como energia verde ou manufatura avançada, para depender menos do petróleo. Usinas solares ou fábricas de produção de baterias poderiam criar empregos e impedir que engenheiros talentosos se mudassem para lugares como a Estônia. Aumentar o investimento em educação também ajudaria, preparando as crianças para trabalhar em tecnologia ou ciência, em vez de deixá-las em um sistema focado no petróleo. Mas há um porém. As reformas ameaçam as elites que controlam as empresas estatais e lucram com negócios duvidosos. Esses insiders, desde chefes do setor petrolífero até funcionários públicos, não têm muitos motivos para mudar nada em 2016. A privatização de estatais estagnou devido à luta de grupos influentes para manter o controle. Ademais, a guerra na Ucrânia mantém a Rússia em conflito com o Ocidente, afastando investidores estrangeiros que trariam capital e tecnologia. As sanções permanecerão, mesmo com o fim da guerra. Contudo, a dor econômica pode forçar pequenas mudanças se os preços continuarem subindo e as pessoas ficarem irritadas. O Kremlin pode tentar incentivos fiscais ou programas de treinamento para acalmar a situação. Isso não resolverá tudo, mas será um começo. Os líderes russos têm duas opções: manter o sistema antigo em colapso ou arriscar algo novo. A história mostra que eles vão resistir, mas a pressão de baixo pode abrir uma brecha. Concluindo, a economia russa está em uma situação difícil, mesmo que o governo queira convencer o contrário. O crescimento de 4% em 2024 foi ilusório, baseado em gastos militares que estão exaurindo o país. A crise é mais do que números, é uma lição. A Rússia mostra como um gigante pode cair rapidamente quando aposta tudo em uma única coisa, como o petróleo, ou se envolve em conflitos que não pode bancar, como na Ucrânia. Isso é um aviso para todo o país. Construa uma economia forte e diversificada ou arrisque desmoronar sob pressão. O povo russo sofre e o mundo sente os efeitos. Independentemente de a Rússia desmoronar mais ou se recuperar, sua história moldará o futuro. Do comércio global à disputa entre superpotências. Esta nação está à beira do abismo, e o próximo passo pode mudar tudo. Obrigado por assistir. Em outras palavras, os recursos financeiros da Rússia estão próximos do esgotamento. O petróleo, o gás e os equipamentos militares não rendem tanto quanto rendiam antes. A situação pode ser mudada dando liberdade aos negócios, mas o sistema corrupto e a gestão centralizada não permitem mudar nada. O futuro da Rússia é ou revoltas por fome, caso o petróleo e o gás não sejam vendidos, ou mais provavelmente a transformação do país em um estado do tipo campo militar, onde a população trabalha sob coerção e recebe pagamento em cartões de racionamento de alimentos. A punição por qualquer infração é o fuzilamento. E o eterno Putin eternamente mostra para eles o caminho para algum lugar, para frente ou para trás, para qualquer lugar. Putin será feito pelos chineses, naturalmente com os melhores materiais americanos e israelenses. Bom, dizer que eu amei isso, claro, exagerei um pouco. Mas já tem alguns funcionários, apresentadores de programas que estão falando a verdade.
Vocês não entendem isso. Imaginem só, mais 1 ou 2 anos assim, de jeito nenhum. 1 ano atrás era impossível alguém abrir a boca e dizer algo que realmente aconteceu. Nada disso acontecia lá. Ou seja, é uma reviravolta completa. É aí que estão as fontes da propaganda maliciosa e vil. Certo, vamos olhar para o número daqueles que aprovam fortemente, não são apenas republicanos que gostam de Donald Trump, são republicanos que adoram Donald Trump. A popularidade dele está disparando. Veja, em julho de 2017, o índice de aprovação intensa era de 53%. Isso é muito bom, mas veja onde está agora. Após 5 meses de presidência, 63% dos republicanos aprovam fortemente o trabalho de Donald Trump. Os republicanos amam Donald Trump, assim como os americanos amam a Disneylândia. No final das contas, 63% é uma base enorme, enorme. E claro, isso é apenas uma parte da base republicana, que no total cerca de 90% aprova ele, incluindo aqueles que apenas aprovam. A conversa é que 4 anos atrás, 54% daqueles que votam nos republicanos diziam: Trump, nós gostamos muito de você. Não é exatamente essa a pergunta. Nós apoiamos muito o Trump, acredite, e seguimos apoiando. E 63%, acreditem, senhores, esses são números impressionantes. Não é que eu apoie, mas eu realmente gosto do que ele faz. Os 63%, isso é impressionante. Quero dizer, qualquer político gostaria disso. Bem, quero dizer, todo político gostaria de ver esse número aqui, especialmente se ele estivesse crescendo. E quanto em comparação com outros presidentes e republicanos? Sim, isso é um evento histórico. Isso é um evento histórico do que estamos falando. Por que não olhamos para trás? Temos todos os presidentes republicanos dos últimos 35 a 37 anos. Aqui olhe para papai Bush, filho Bush e Trump, 45 e 47. Sobre o que estamos falando? Republicanos? Quem aprova fortemente? Depois de 5 meses, olhem para isso. George Bush Starship. Bush 41, 46%. Bush 43, 59%. Trump, no primeiro mandato, tinha 53%, mas agora tem 63%. Ele supera todos os outros republicanos aqui no quadro. Eu até olhei para trás desde os tempos do Reagan. E aqui Donald Trump supera Ronald Reagan em nível de forte apoio após 5 meses, claro, do Reagan. Apoiaram depois do atentado contra ele. Então a questão é que Trump entra para a história com a base republicana. Ele é mais amado por essa base republicana do que qualquer presidente republicano em 5 meses de governo. Isso é um acontecimento histórico. Eu não me importo se a história é contada com caras fechadas ou com entusiasmo. O principal para mim é que não escondam de mim a realidade e os fatos. Enquanto Trump bate recordes de popularidade que nem mesmo Reagan conseguiu alcançar, o Partido Democrata está literalmente se desintegrando por dentro. Democratas de destaque estão abandonando o navio mais rápido do que você consegue dizer: vamos tornar a América grande de novo. E eu tenho a lista completa de quem está abandonando esse navio que está afundando. O que vocês verão a seguir certamente vai surpreendê-los. Estamos falando de números históricos, que eles mesmos chamaram de uma notícia sóbria para a sua audiência democrata cada vez menor. Trump conseguiu algo que nenhum presidente republicano fez na história moderna, e isso apenas 5 meses após assumir o cargo. Isso com certeza vai levantar o seu ânimo. Aliás, você sabe o que é uma varinha mágica? Isso é quando Trump apoia um candidato ao Congresso, governador, qualquer outro cargo, e aponta para ele com uma varinha, com o dedo, tanto faz, até com o nariz. Trump tinha uma taxa de vitórias de 96% para todos os candidatos apoiados por ele, 96%. Em 2022, essa taxa de vitórias foi de 95%. A base republicana não apenas apoia Trump, eles são apaixonados por ele, como disse Gary Anton, assim como os americanos amam a Disneylândia, não é? E como vimos, com a maioria dos membros da Câmara dos Deputados e dos republicanos que votaram pelo impeachment de Trump em seu primeiro mandato. Mesmo quando Trump apoia candidatos contra os republicanos em exercício nas primárias, na maioria dos casos o candidato sempre vence. Então, Trump tem um poder político que literalmente nunca vimos igual no Partido Republicano. Agora, enquanto Trump está quebrando recordes, a situação dos democratas é um verdadeiro pesadelo. Nosso sistema evoluiu para ser bipartidário. Existem mais alguns partidos menores, mas eles não têm papel relevante.
Bem, talvez eles tirem uma certa quantidade de votos de um ou outro candidato, e se a diferença for muito pequena, eles podem influenciar alguma coisa. Quando o Partido Whig se desfez, surgiu o Partido Republicano. Eram opositores da escravidão, opositores da segregação, opositores da centralização, ou seja, aqueles que queriam liberdade e livre mercado. Em vez de Whigs e democratas, passaram a ser democratas e republicanos. Talvez tenha chegado a hora dos democratas cederem seu lugar para novas ideias e novas pessoas. O Partido Democrata está passando por algo como um êxodo em massa que faria o Titanic sentir inveja. Entre a lista crescente de líderes do Partido Democrata que deixaram oficialmente o partido, você tem Karine Jean-Pierre, certo? A ex-secretária de imprensa da Casa Branca para questões de diversidade, igualdade e inclusão sob Biden. Ela saiu. O último livro dela, que ninguém lerá, chama-se Independente. Você tem a senadora estadual de Kentucky, Robin Webb. Ela saiu algumas semanas atrás, nós fizemos um vídeo sobre isso. Randi Weingarten, certo? Presidente da Federação Americana de Professores, ela deixou o Comitê Nacional Democrata. O mesmo Lee Saunders, presidente da Federação Americana de Funcionários Estaduais, de Condado e Municipais, também deixou o Comitê Nacional Democrata. O principal democrata do estado da Flórida, líder da minoria no Senado, Jason Pizzo, o principal democrata do estado. Ele acabou de mudar, agora ele é independente. O prefeito de Nova York, Eric Adams, deixou oficialmente o Partido Democrata e agora é independente. Na verdade, os democratas de Nova York acabaram de aceitar um comunista autêntico. Mas tudo bem, isso é só a liderança. Aqui está uma grande história que a grande mídia não vai contar para você. Mais de 1 milhão de eleitores mudaram dos democratas para os republicanos no último ano, em 43 estados. 1 milhão de eleitores deixaram o Partido Democrata e se tornaram republicanos no último ano. As pessoas não são apenas políticos, são americanos comuns. Os eleitores estão dizendo basta. Em 43 estados, os democratas estão mudando em massa. Não estão apenas saindo do Partido Democrata, mas trocando de partido do democrata para o republicano. E o que está ocorrendo nos estados completamente democratas? O que está se passando lá? Lá, os republicanos não tinham nenhuma chance antes. E agora? Aqui está um cenário realmente assustador para os democratas. Seus maiores estados, Califórnia, Illinois, Nova York, todos estão diminuindo, enquanto os estados republicanos, Os estados, literalmente, em termos de população, todos estão crescendo. Estados democratas diminuem, enquanto a população dos estados republicanos cresce rapidamente. Se as tendências atuais continuarem, até 2030, os estados democratas podem perder pelo menos 12 assentos na Câmara dos Representantes e votos no colégio eleitoral em favor dos estados republicanos. E agora, adicione a isso que em 2026, antes das eleições, será realizado mais um censo. Ou seja, a questão da população, a contagem da população, não sei como se chama em russo, a contagem e análise da população dos Estados Unidos da América. Se os republicanos conseguirem restaurar uma questão nesse documento, ou seja, você é legal, Vassia, ou você não é legal, vai ficar claro que os cidadãos americanos votam de forma diferente dos ilegais. E os republicanos vão conseguir muito mais cadeiras no Congresso, sim, talvez até no Senado, aliás. Aliás, ouça uma estatística interessante. Veja o que está acontecendo. O recrutamento para o exército agora está simplesmente incrível, porque os jovens estão tão entusiasmados com a possibilidade de servir sob a liderança de pessoas que valorizam a força e não pedem desculpas por isso. A política conservadora funciona para a segurança da fronteira. Aliás, agora sabemos sobre o mês de junho, você ouviu? Fronteira, travessias ilegais de fronteira, 0, 0, maio e junho. 2 meses seguidos com 0 travessias ilegais de fronteira. Políticas conservadoras funcionam para a nossa fronteira. Crescimento econômico, né? Os americanos veem resultados, a guerra cultural está mudando.
A Universidade da Pensilvânia foi obrigada a pedir desculpas oficialmente a todas as nadadoras que perderam para a nadadora transgênero Lia Thomas. Eles estão tirando todas as medalhas de Lia Thomas e oferecendo desculpas formais a cada atleta que teve que competir com Lia Thomas. E você verá isso em todo o país, em todas as faculdades que participaram vergonhosamente desse fiasco. A conversa é sobre o fato de que as universidades nos Estados Unidos permitiram, durante o governo Biden, que homens competissem com mulheres nos esportes femininos. E em muitos esportes, os homens naturalmente venciam. Simplesmente porque a natureza criou o homem assim. Lá existem outros hormônios, outra velocidade, outros músculos e coisas do tipo. A inscrição diz: os Estados Unidos da América interromperam o fornecimento de armas para a Ucrânia. Ok, ótimo. Claro, alguns avisos aqui no início. Certo, ótimo. Claro, alguns avisos no começo. Sou Temi Brios, a representante. Obrigada por comparecerem. Nesta semana, a administração Trump e o Departamento de Estado alcançaram marcos significativos, promovendo a paz, fortalecendo a parceria dos Estados Unidos da América e redirecionando a ajuda externa para melhor atender aos interesses americanos. A parceria Diálogo de Segurança Quadrilateral entre os Estados Unidos, Índia, Japão e Austrália realizou uma reunião de ministros das Relações Exteriores. Aqui em Washington, Distrito de Colômbia, foi exatamente no Departamento de Estado. Esses oficiais, representando 35% do produto interno bruto mundial combinado, promoveram uma agenda ambiciosa para fortalecer a segurança coletiva e a resiliência econômica. Os países do quarteto concordaram em expandir a cooperação na aplicação da lei marítima na região Indo-Pacífico, fortalecendo seu compromisso conjunto com o respeito ao direito internacional e à liberdade de navegação. Elas também lançaram uma iniciativa sobre minerais críticos. O Diálogo de Segurança Quadrilateral é um esforço importante para diversificar e assegurar as cadeias globais de suprimentos em setores estratégicos, garantindo a resiliência econômica contra pressões. Parei este vídeo para destacar que os minerais que os Estados Unidos da América supostamente planejavam extrair na Ucrânia agora serão extraídos na África. Por exemplo, o Congo parou a guerra com Ruanda porque os americanos disseram: se vocês pararem a guerra, 30 anos de guerra, 6 milhões de pessoas morreram. Parem a guerra, nós vamos começar a desenvolver essa região. Eles correram para a Casa Branca e assinaram todos os papéis necessários. Lá, ao contrário da Ucrânia e da Rússia, eles decidiram parar as guerras para se tornarem parte do mundo de Trump, do sistema mundial de Trump. Eu também posso anunciar a conclusão de um grande projeto. Também posso anunciar a conclusão de uma grande reforma na ajuda externa. O secretário Rubio afirmou que a Agência dos Estados Unidos para o Desenvolvimento Internacional encerrará seus programas de ajuda externa. O Departamento de Estado assumirá a liderança na administração dos programas de ajuda externa, com uma missão que promove diretamente nossos interesses nacionais, responsabilidade, estratégia e eficácia. Sim, Temi. Um representante da Casa Branca informou que a administração Trump suspendeu alguns envios de armas para a Ucrânia. Qual foi o papel do Departamento de Estado na suspensão do envio de armas e isso te preocupa em relação à vantagem que isso dá aos russos? Bem, tradicionalmente, claro. Quero dizer, a nossa A principal área aqui é a diplomacia. Não tomamos decisões sobre envio ou controle de armamentos. Guerra Verde. Temos o Ministério da Defesa. Sugiro procurá-los para esse tipo de decisão. Escola municipal, né? Ao mesmo tempo, nós temos a escola estadual. Há algumas coisas que posso te dizer sobre isso. Permanece, como você pode imaginar, vale a pena repetir que é prioridade do presidente Trump acabar com a guerra entre a Rússia e a Ucrânia por meio de uma solução negociada duradoura, começando com um cessar-fogo imediato. Vale lembrar que, para mais informações sobre a situação das armas, contate o Ministério da Defesa. Anna Kelly, porta-voz oficial da Casa Branca, também destacou: essa decisão foi tomada para colocar os interesses da América em primeiro lugar. Após a revisão pelo Departamento de Defesa do nosso apoio militar e assistência a outros países ao redor do mundo. O poderio das Forças Armadas dos Estados Unidos da América permanece inquestionável. É só perguntar para o Irã. Também da declaração de Elbridge Colby do dia 2, que foi ontem no Ministério da Defesa,
onde o Ministério da Defesa cita que continua fornecendo ao presidente opções poderosas para continuar a ajuda militar à Ucrânia. Ao mesmo tempo, o Ministério está analisando cuidadosamente e adaptando sua abordagem para alcançar esse objetivo, enquanto mantém a prontidão das Forças Armadas dos Estados Unidos da América para as prioridades de defesa da administração. Posso perguntar rapidamente sobre o GHFM? O Departamento de Estado anunciou na semana passada a aprovação de 30 milhões de dólares. Alguma parte desse valor já foi alocada? Se sim, quanto? Isso foi totalmente aprovado, mas ainda não foi distribuído. Existe um processo, como você pode imaginar, dentro da instituição para a distribuição de quaisquer fundos. E quando isso acontecer, eu vou avisar vocês primeiro. Ou seja, a pergunta ficou sem resposta. Trump quer alguma coisa da Ucrânia e está mostrando que é preciso pensar mais rápido. Mas o que ele quer? É tipo um enigma. Trump quer que parem de atirar. Trump não se importa nem um pouco. A fronteira vai passar ao sul de Donbass, ou ao norte, não sei, ali perto de Kharkiv. Ele acha que os próprios moradores da região devem lidar com os problemas regionais. Se você consegue manter, mantenha. Se não consegue manter, não mantenha. Relacione-se com os vizinhos e organizem blocos. Eu entendo que os ucranianos pensam diferente. Mas permitam-me perguntar a vocês, senhores, é importante para vocês que Congo e Ruanda voltem às fronteiras de 30 anos atrás? Ou vocês realmente não se importam com a distância que as tropas ruandesas vão ficar do Rio? E mais, vocês estão dispostos a enviar dinheiro, armas e seus filhos para o Congo para que mulheres grávidas não sejam assassinadas em Ruanda? Assim que vocês responderem honestamente a essa pergunta específica, não a pergunta do tipo, mas eles são uma potência nuclear? Isso não tem nenhuma importância. Quem eles são e o que são. Assim que vocês admitirem honestamente para si mesmos que não se importam com o Líbano, Síria, Guatemala, Bangladesh, Chad e outras Ugandas, vocês vão entender que é exatamente assim que a maioria dos americanos se sente em relação à Rússia, Polônia, Tchequia, Bielorrússia e Ucrânia. E agora, para finalizar, Israel. Que o Irã escolheu suspender a cooperação com a Agência Internacional de Energia Atômica em um momento que o Irã decidiu suspender a cooperação com a Agência Internacional de Energia Atômica justamente quando tem a oportunidade de mudar de rumo e escolher o caminho da paz e da prosperidade. O Irã deve cooperar plenamente sem mais atrasos. Antes mesmo de desligar o seu telefone, isso deve continuar sem atrasos. Antes da bem-sucedida operação militar dos Estados Unidos, o Irã acumulava um estoque crescente de urânio altamente enriquecido, para o qual não havia um objetivo pacífico convincente, e era o único país que produzia urânio altamente enriquecido até 60%. Sem armas nucleares, o Irã deve cumprir totalmente o seu acordo de salvaguardas, exigido no âmbito de DINAR, incluindo fornecer à Agência Internacional de Energia Atômica as informações necessárias para esclarecer e resolver questões antigas sobre material nuclear não declarado no Irã, além de conceder acesso irrestrito à instalação de enriquecimento recentemente anunciada. Aguardamos ansiosamente relatórios detalhados adicionais da Agência Internacional de Energia Atômica sobre esse assunto. Vale a pena repetir, já que alcançamos enormes conquistas graças à liderança de Donald Trump. O Irã não pode e não terá armas nucleares. O presidente disse isso mais de uma vez, a secretária de Estado disse isso repetidamente, nós repetimos isso deste púlpito. E neste estágio, é claro, é novamente inaceitável que o Irã escolha suspender a cooperação com a Agência Internacional de Energia Atômica. Sim, Daphna, em resposta à sua pergunta. Obrigada. Essa última proposta de cessar-fogo para Gaza, sobre a qual Trump disse que Israel concordou, inclui uma cláusula sobre a retirada das tropas israelenses de Gaza? O que eu vou fazer? O presidente tinha uma mensagem sobre isso desde ontem à noite. E eu vou ler isso para vocês para registrar. Do presidente Donald Trump.
Meus representantes tiveram uma reunião produtiva com os israelenses hoje sobre Gaza. Israel concordou com as condições necessárias para finalizar um cessar-fogo de 60 dias, durante o qual trabalharemos com todos os países para acabar com a guerra. Os cataris e os egípcios, que se esforçaram muito para ajudar a alcançar a paz, apresentarão esta proposta final. Espero que, para o bem do Oriente Médio, o Hamas aceite essa proposta, porque não haverá uma melhor, só vai piorar. Agradeço pela atenção a essa questão. De maneira simples e direta, nós, os Estados Unidos da América, alertamos. Nós recuamos o limite, avisamos de novo, mas chega um momento em que até a nossa paciência se esgota. E então, aquilo sobre o que avisamos vocês, o que oferecemos a vocês antes, será muito melhor do que o que vamos oferecer depois. É melhor aceitar agora a nossa oferta, vai piorar cada vez mais. Além disso, acho que vocês vão se interessar por esse diálogo sobre a ajuda americana a países, organizações e indivíduos em todo o planeta. Escutem. Eu gostaria de perguntar a vocês sobre a descontinuação das atividades, sobre a transformação em parte do Departamento de Estado de uma maneira completamente diferente. De acordo com uma revista médica britânica altamente respeitada, ele foi responsável por salvar 90 milhões de vidas em 2 décadas. Portanto, a ajuda americana é responsável. Andréa, vou te corrigir. A Agência dos Estados Unidos para o Desenvolvimento Internacional era um órgão do governo dos Estados Unidos que distribuía fundos dos contribuintes ao redor do mundo para planejamento familiar, ajuda humanitária e vários projetos. Era o governo dos Estados Unidos. E quando se trata de ajuda, não é o departamento, mas sim a natureza do que esse governo, sob diferentes administrações, aprovou. Vamos lembrar disso. Sim, por favor, mas eu realmente quero isso, vale a pena corrigir. E o ex-presidente Bush, que foi responsável junto com uma maioria bipartidária no Congresso por muitos anos, sugeriu que salvar 25 milhões de vidas graças aos medicamentos antirretrovirais, tanto para o vírus da imunodeficiência humana, síndrome da imunodeficiência adquirida, quanto para a tuberculose. É isso que os funcionários, porque ele enviou isso para os funcionários em um vídeo e disse que vocês devem se orgulhar disso e que Deus abençoe todos vocês pelo que fizeram. Então eu só queria te perguntar como isso será recriado. Porque as secretárias que escrevem sobre isso descrevem como algo desperdiçador e que não cumpre os objetivos dos Estados Unidos da América em categorias amplas. E isso contradiz o que os republicanos e democratas têm dito no Congresso ao longo de muitos anos. Bem, sim, isso inevitavelmente se tornou algo maior do que se supunha originalmente. Obviamente, havia opções realmente boas e a ajuda que foi fornecida, e essa ajuda foi mantida, mas o que descobrimos acabou sendo inaceitável. Nós discutimos isso abertamente desde o início da administração de Trump e do Departamento de Estado, sob a liderança do secretário Rubio. O que é isso? E acho que vou ter que repetir. Isso é passado, coisas que aconteceram no passado. Definitivamente, a ajuda que foi prestada e foi útil foi mantida. E outra ajuda, que não correspondia às prioridades da América ou ao que a administração Trump e o Departamento de Estado do Rubio consideravam apropriado, não foi mantida. Portanto, foram tomadas medidas nesse sentido. Também, como eu repito várias vezes, mesmo que o mecanismo tenha mudado, porque ele cresceu, tornou-se incapaz de funcionar. Então, até mesmo a auditoria era algo fácil de fazer, foi negado, permitir a auditoria. No início desta administração de havia a sensação de que era uma organização independente, sem relação com o governo dos Estados Unidos. Tudo isso é um absurdo. Isso levou, sim, a ações decisivas para revisar, reavaliar e auditar essa organização. Nós fizemos isso. Boa parte da ajuda continuou, enquanto outra parte considerável foi suspensa ou totalmente interrompida. Isso se encaixou bem na necessidade de reformar o governo como um todo por meio de um decreto presidencial sobre isso e economizar dinheiro. Vou repetir mais uma vez. Samantha Power,
a última diretora dos Estados Unidos da América na última administração, no final de 2024, em suas declarações públicas reclamou que, quando ela começou, apenas 7% do dinheiro da ajuda destinado a vários projetos e grupos chegava ao seu destino final. Isso é por causa da burocracia e do grande número de contratados. E ela se orgulhava de ter aumentado esse índice para 10%. Todas nós concordamos que isso é inaceitável. E mesmo que o volume de recursos destinados seja reduzido, isso não significa que os serviços serão cortados. O que vocês ouviram, isso pessoalmente me deixa chocado. O Congresso destina dinheiro para um projeto no Afeganistão ou no Mali. O projeto recebe 10% do dinheiro destinado pelos contribuintes dos Estados Unidos da América. Nós pensávamos que roubavam metade, mas estávamos enganados. Como disse Tami, a última diretora se gabava de que antes dela roubavam 93% de todo o dinheiro destinado e que ela reduziu o roubo para 90%. Na minha opinião, isso é uma conquista notável. Só falta erguer uma grande estátua de cimento para essa diretora, se é que já não deram fim nela por saber demais. Essa moça sabia das coisas. E por fim, senhores, abaixo estará o link para o meu livro gratuito, Capitalismo 101, uma coletânea de histórias incríveis sobre o sentido da nossa vida. E quem baixar de graça vai ganhar um prêmio. Todo dia você vai receber um vídeo de 10 minutos, toda manhã, com histórias envolventes, perguntas, enigmas, relatos sobre como tornar sua vida feliz, como tornar sua vida melhor. Isso também é de graça. Por que de graça? Porque eu sou muito divertido e bonito? Bem, é o que eu acho. Até logo.